Fala, meus queridos, muito boa noite, tudo bom com vocês? Mais uma live preparatória para nossa fórmula do engenheiro lucrativo. Eu vou esperar o Instagram entregar essa live aí para vocês. Antes da gente estar iniciando uma live hoje com convidado, né? Hoje a gente trouxe Murilo Reis para estar falando aqui com a gente sobre orçamento de obra, como você não falhar numa orçamentação de obras. Então vai ser uma live minha com o convidado. E lembrando, gente, amanhã começa a brincadeira, amanhã começa a fórmula do engenheiro lucrativo. Esse evento 100% online e gratuito, certo? Que eu vou poder te ensinar como que tu vai abrir tua construtora do absoluto zero e esse ano ainda conseguir captar clientes na engenharia civil, certo? Deixa eu ver com o Murilo aqui se já tá tudo certo para ele entrar, ver onde é que ele tá. Esperar o Murilo tá entrando aqui, gente. Boa noite, Orlando. Boa noite, Simon. Só os caras bons. Vini. Deixa eu falar aqui com o Murilo Reis. Hoje vamos estar falando de orçamento de obras. Um tema muito importante, gente, que a gente vai falar hoje. Certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, fala logo pra mim. De onde é que vocês estão falando aqui? Qual a cidade que vocês estão? Ó, já tem gente aqui que falou que é de Cabo Verde. Wilson Martins, Cabo Verde. Que massa, cara. Show de bola. Tranquilo, Vivi. Tranquilo. Mas o evento você tem que acompanhar, viu? A estrutura aqui, gente, tá surreal. Tá surreal essa estrutura aqui. Deixa eu falar aqui com o Murilo. Vou convidar ele aqui. Não sei se ele entrou ainda ou não. Tá aqui, Murilo Reis. Pronto. Que massa. Florianópolis, Santa Catarina, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Massa. Gente, um ponto muito importante que hoje a gente quis trazer o Murilo Reis, né, para essa live, que a gente vai falar sobre orçamentação de obras. Como que você vai ter um orçamento de obras preciso, como que você vai ter um orçamento de obras bem feito, certo? Mesmo com esse aumento de preço que a gente está tendo em época de pandemia, mesmo com tudo isso, como é que o cara consegue segurar esse aumento de preço, ok? Pessoal de Minas Gerais aqui em peso, né? Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Priscila de Imperatriz, Maranhão. Show de bola, gente. Que massa. Brasil inteiro aí acompanhando nossa live. Show de verdade. O Murilo tá entrando, já me acionou aqui dizendo que estava entrando, certo? E, gente, quem já se inscreveu aí na fórmula do engenheiro lucrativo? Bota aí eu para eu saber. Quem já se inscreveu para a fórmula do engenheiro lucrativo, me avisa já aqui para eu estar ciente que você está inscrito e que amanhã você vai construir essa história juntamente comigo, né? Show de bola. Porto Nacional, Tocantins. Murilo Reis acabou de entrar também, meu amigo. Vou convidar ele aqui. Show, pessoal, todo inscrito já aí na nossa versão. Fala, Murilo, meu amigo, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Desculpa o atrasozinho aqui. É que eu estou saindo de uma aula nesse instante, mas já estamos aqui à disposição. Massa, Murilo, show de bola, cara. Primeiramente, né, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né, tá aqui com a gente hoje nessa live, nesse tema super importante, né, que a gente está fazendo um movimento aí na engenharia, ensinando as pessoas como abrir sua construtora do absoluto zero até ela conseguir ter resultados na engenharia civil, com captação de clientes, financiamento de obras. E essa parte de orçamentação de obras, né, que é uma parte que você fala bastante, né? E quem não segue o Murilo, gente, já bota aí no perfil dele, já bota para seguir ele também, né? Que é um cara que fala muito sobre essa parte de orçamento de obras, né? E avaliação também de imóveis. E hoje lhe trazendo aqui, Murilo, para a gente poder comentar um pouquinho, né, sobre essa parte e falar também sobre esses altos preços, né, em época de pandemia, tudo crescendo, como é que o cara consegue fazer um orçamento bem feito, como é que o cara consegue segurar tudo isso e ter resultados, né, nessa área, ter resultados nesse ramo. Então, meu amigo, desde já, eu deixo a palavra com você para você se apresentar e lhe agradeço em primeira mão você ter aceitado esse convite aqui de aquecimento, né, para a nossa imersão, a fórmula do engenheiro lucrativo.
Bem, pessoal, mais uma vez boa noite a todos. Obrigado, Ailton, pelo convite. Sempre que me convidar, estarei presente. Para mim é uma grande honra poder estar aqui compartilhando também um pouco da minha experiência com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil, moro aqui no Maranhão, embora seja mineiro de nascimento. Tenho 19 anos já de idade, opa, desculpa, não, de formado. 19 anos de formado. E desses 19 anos eu comecei atuando em canteiro de obras, né, desde o quarto período como estagiário. Depois me formei, fui para construção civil, quando mantive. Fiquei 5 anos trabalhando, construindo resort, condomínios de casa de alto padrão, loteamento. E, em paralelo com isso, duas coisas que eu nunca deixei de fazer foi estudar, porque por mais que eu tivesse na maior construtora do meu estado, eu sempre uso aquela máxima do geração de valor, né? Que estabilidade não existe. Então, nunca deixei de estudar e, em paralelo com isso, eu fiz 4 pós-graduações e um mestrado. E também comecei a brincar de fazer concurso público, né? Todos os concursos que apareciam eu ia fazendo para me testar. E acabou que, devido a esse meu estudo, que não era um estudo para concurso, mas era um estudo para minha carreira, acabou que eu comecei a passar em alguns concursos públicos, né, como o do Banco do Brasil, Infraero, e hoje eu sou engenheiro da Caixa Econômica Federal há 15 anos já. E é lá exatamente que eu pude desenvolver mais essas duas áreas que eu atuo hoje, que é de orçamento de obras e avaliação de imóveis, e lá que eu pude ver o tamanho da deficiência que os profissionais, quando chegam no mercado de trabalho, têm nessas áreas, né? Eu costumo brincar que eu tive que estudar ciência de materiais, integral, derivada na faculdade para me formar, mas hoje eu trabalho só com as 4 operações, né? Mais, menos vezes e dividir, que a planilha orçamentária é isso. E até por isso, muita gente acha que é muito simples, né? É só botar ali o quantitativo vezes o valor unitário e aí é que o negócio, o bicho pega, porque Certeza. o pessoal erra muito e a gente tem que mandar voltar muitas planilhas e o que a gente vê de obra parada aí já mostra o tanto de obra que está com problema de orçamento. Com certeza, meu amigo. E assim, um ponto muito importante hoje, por exemplo, na empresa da gente, né? Eu tenho uma construtora de casas de alto padrão, que a gente atua aqui em Fortaleza e Redondezas, né? E a gente atua no Alphaville, né? Casas dentro do Alphaville, Cidade Alfa, enfim. Casas de alto padrão. E aí, a gente tem hoje, Murilo, um setor que é específico só de orçamento de obras. Só de orçamento de obra, para a gente poder pegar obras assertivas. E muita gente fala assim, Nilton, mas tu não fecha obra por administração. Por que tu tem que ter um setor só para orçamento de obras? O orçamento não é só uma previsão orçamentária e tudo. E assim, hoje eu trouxe você aqui também, né, para a gente comentar bastante sobre essa parte de orçamentação em obras, né, e mostrar realmente a devida importância que isso tem, porque se o cara não sabe fazer um orçamento de obras, não tem como ele chegar e entregar o produto final dele com aquele valor que foi especificado em obra. Não tem como. Beleza que obra tem imprevisto, beleza que todo orçamento ele é sujeito a variações. Né? O melhor orçamentista do mundo ele não vai conseguir precificar 100% com centavos, com todos os detalhes, não. Não é assim que funciona. Né? E a gente trouxe realmente muito para isso. E aí, Murilo, eu vim te perguntar um primeiro ponto que é o quê? Cara, como fazer um orçamento de obras assertivo? Como o cara ser preciso e assertivo dentro de um orçamento de obras, dentro dessas variações loucas que a gente está tendo no mercado, enfim. Bem, vamos lá. Isso é muito importante, essa tua pergunta, porque o que eu vejo é que os profissionais, quando saem para o mercado de trabalho, muitas vezes saem só com o que aprendeu na faculdade, né? E eu não minto quando eu falo assim que às vezes tu fazer um curso de extensão, né, um curso de curta duração, tu vai aprender muito mais do que tu aprendeu na faculdade. Eu falo por mim, porque na minha faculdade eu não tinha uma cadeira específica para orçamento de obras, né? Ela era um pedacinho de uma disciplina, enfim, 4 ou 5 aulas que o professor deu sobre isso, e muito distante do que realmente a gente precisa saber sobre orçamento, tá certo? E quando eu pergunto por aí, a grande maioria das pessoas não vem uma disciplina específica de orçamento de obras na faculdade. Sem contar, pessoal, que infelizmente, muitas vezes, o professor da faculdade
não é um especialista naquele assunto, tá? Por que, Murilo? Ele é o professor daquela disciplina, não é especialista? Porque, pessoal, vamos combinar uma coisa, eu falo isso porque eu já fui professor de faculdade, né? A faculdade, ela paga muito pouco, tá certo? Por exemplo, um professor para dar um módulo, uma disciplina numa faculdade, olha que eu trabalhei em uma das melhores faculdades aqui do Maranhão, ele vai ganhar, para dar só uma cadeira, né, uma vez por semana, ele vai ganhar R$ 700 por mês. Então, a grande verdade é que a pessoa ou dá aula porque gosta muito, né, ou vai para lá para fazer como se fosse um bico, né? Ou seja, o bom profissional, na maioria das vezes, a não ser que ele seja realmente um apaixonado por dar aula, ele não vai dar aula em faculdade, essa é a grande verdade. Então, o que a gente aprende na faculdade muitas vezes, né? A levantar os quantitativos, né? Mas mesmo assim, eu vejo que as pessoas ainda têm muita dificuldade nisso. E aí a gente aprende muito a trabalhar com as composições de custo unitário, né? E aí a gente vai lá aprender sobre TCPO, sobre SINAP, e como se aquilo fosse, ou seja, todo orçamento é só fazer isso, é pegar, levantar quantitativo e pegar as composições de custo unitário de TCPO, de SINAP e pegar o valor? Não, não é assim, tá? Primeiro que a gente precisa saber se as composições que nós estamos usando, seja ela da TCPO, do SINAP, se estão de acordo com o que efetivamente a gente vai executar dentro do nosso canteiro e se efetivamente o nosso profissional consegue produzir da mesma quantidade que está previsto na composição. Então, que eu falo com o pessoal? Que esse é o método Nutella de fazer orçamento, né? O método do raiz é eu fazer esse levantamento na mão, ou seja, eu pegar e observar. Vem cá, quantos tijolos eu preciso, o meu operário tá levando, tá gastando para fazer 1 metro quadrado de parede? Tudo isso é medido. Eu posso medir isso. Então, o que acontece? Ah, Murilo, mas quando eu fizer o primeiro orçamento, ainda não tem uma obra para poder fazer esse levantamento. Ok. Nesse caso, eu até entendo que você utilize essas muletas, né, que são o SINAP e TCPO, no primeiro orçamento. Mas, por exemplo, você que já está no mercado de trabalho, seja como estagiário, seja como engenheiro, você já tem campo de trabalho para você começar a fazer os seus levantamentos. Você saber quantos metros quadrados o seu pedreiro consegue produzir de alvenaria por dia. Você conseguir medir quantos tijolos está se gastando por cada metro quadrado, incluído a perda, né, a quebra. Quanto de argamassa você está gastando por metro quadrado. Então, essa é a forma mais assertiva de eu fazer orçamento. E outra coisa também que as pessoas precisam entender é que outra coisa que eu preciso fazer, e que eu digo que muitas vezes o mal também é a preguiça, eu preciso fazer cotação de preço, pessoal. Pegar o telefone, pegar o e-mail, ligar para o fornecedor, negociar, saber quanto é que custa. E muita gente acha que não, eu vou aqui na internet, vou no Sinap e vejo quanto é que está lá o valor. E, na verdade, isso daí vai dar um furo muito grande no teu orçamento. E para poder finalizar esse assunto, outra coisa que a gente, finalizar essa pergunta, na verdade, que a gente precisa saber é que o seguinte, quando eu faço a pesquisa de preço, seja pegando o telefone, falando com o fornecedor, que é o jeito certo, ou mesmo que eu vá pegar no Sinap ou qualquer outro lugar, que seria o jeito errado, o jeito Nutella, eu tenho que lembrar que é o seguinte, quando eu faço o meu orçamento, eu estou fazendo para a data de hoje. Só que a obra ela vai durar muitos meses na frente. E muita gente não faz nenhuma projeção de como vai se comportar o material de construção, o custo do material de construção nesse período, tá certo? Então, eu tenho como fazer alguma previsão. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu corte o cimento hoje e ter R$ 30 o saco de cimento. Eu posso olhar para trás e ver o seguinte, olha, se minha obra vai durar um ano, né? Então, o que acontece é que quando chegar lá no final da obra, esse cimento vai estar mais caro. Mas vai estar mais caro quanto? Eu posso olhar para trás. Qual foi o aumento que ele teve no último ano, né? E eu posso, então, fazer uma projeção disso para frente, tá certo? Para que eu possa, então, no meu orçamento, já prever uma folga devido ao aumento normal que vai ter esse material. Agora, uma coisa importante, Milton. O aumento normal que o material tem ao longo do período, eu consigo prever. Agora, o que aconteceu em 2020 e 2021 foi um aumento totalmente descolado da normalidade, tá certo? Por N motivos. E aí, nesse caso, realmente não tem como. O orçamentista ele não tem bola de cristal.
Mas aí vai uma coisa que é muito importante. As pessoas entenderem, e elas estão sentindo muito hoje na pele, duas coisas importantes. Uma, que existe a possibilidade na legislação, tanto para obra pública como para obra privada, de fazer um reequilíbrio financeiro do contrato, tá certo? A legislação prevê isso, e quando houver um descolamento, né, um fato imprevisível, como uma Sim. pandemia, é possível pedir. E a segunda coisa que as pessoas estão aprendendo na dor, a importância de um bom contrato, né? O que eu vejo muito são as pessoas aí procurando modelo de contrato na internet sem nunca ter percebido o quanto isso é importante e que a gente tem que ter um apoio profissional para isso, para evitar dor de cabeça. Perfeito, perfeito, Murilo. Isso que você falou é muito importante. Por exemplo, na nossa empresa, como é que eu faço, né? Inclusive agora, no pós-pandemia, eu estou fazendo, inclusive, um novo estudo desse. Que é o quê? A gente teve uma primeira obra, para vocês entenderem como foi que eu fiz também para hoje ter orçamentos assertivos na minha empresa. A gente pegou uma primeira obra. Essa primeira obra não tinha como, não tinha parâmetros, né? Eu não tinha os meus cubes, né? Os meus valores de metro quadrado que eu faço em cada ponto daquele. Então, eu peguei de uma planilha, né? Sinap, C-Infra, enfim. Eu peguei dessas planilhas e tomei elas como base. E aí o que é que eu fazia? Eu tenho uma planilha de projeção, Murilo, que eu coloco o quê? Cada item meu. E o que eu ia, e eu estou, inclusive, alimentando ela agora, juntamente com minha estagiária. Inclusive, esse é um dos trabalhos dela que ela vai fazer no TCC dela, que ela vai comparar o que foi orçado e o que está sendo realizado de acordo com isso. Ou seja, está sendo feito um trabalho muito bem feito para ser uma tese de conclusão de curso, né, em relação a isso. E aí, como é que a gente faz? A gente tem toda uma alimentação daquilo ali. Por exemplo, eu tenho ali o meu gabarito. Então, eu sei em quanto tempo eu fiz o meu gabarito, o quanto de tábua eu comprei para o meu gabarito, o quanto de barrote eu tenho no meu gabarito, a metragem linear do meu gabarito, e aí eu consigo ter a minha composição por metro quadrado, né? Então, por exemplo, isso aí, gente, é o que realmente vai ser na prática. Por exemplo, lá no meu orçamento, eu tinha 2 quilos de prego 12. Na realidade, eu não usei esses 2 quilos. Eu usei mais. Eu usei 3 quilos, eu usei 4 quilos. Então, tem que ser colocado realmente a realidade, né, daquilo que foi feito para que não fure um orçamento. E até, complementando o que o Murilo falou, para o cara ser um bom orçamentista, ó, pode olhar o Murilo. O Murilo é um bom orçamentista. O cara é excelente, referência no país inteiro. Uma pessoa que passou muito tempo dentro de obra, né, Murilo? Uma pessoa que consegue entender os gargalos dentro de obra. Eu vejo muito isso. Pessoa, às vezes, quer ir para a parte de orçamento e quer ficar ali só em sala técnica. E o cara nunca viu como é que é executado aquilo ali. O cara não sabe, nunca viu, nunca pesquisou preço, nunca... Eu disse, meu amigo, como é que você vai ser um bom orçamentista? Você nunca foi pro chão de fábrica para saber como é que aquilo acontece. Né, Murilo? Eu vejo isso também. Exatamente. Pode Isso é uma falar. coisa muito importante. Eu costumo dizer que eu, Murilo, particularmente, eu trabalhei entre estagiário, né, e depois como engenheiro de obra. Acho que eu fiquei quase 10 anos em obra. Mas eu, Murilo, nunca gostei de estar dentro de obra. Eu não gosto do ambiente de obra, está todo sujo e tal. E tá tudo bem, pessoal. Então eu vejo muita gente que às vezes está na faculdade, tanto rapazes quanto moças, que pensam assim, eu estou no lugar errado, porque eu não gosto de obra. Não, pessoal, está tudo bem. Dentro da nossa profissão, você pode trabalhar sem estar dentro de obra. Agora, é muito importante o que o Vitor falou, eu passar pela obra, tá certo? Eu costumo comparar que é como se fosse a residência médica do médico. Então, você pode ser dermatologista, mas tu vai ter que ir lá no pronto-socorro costurar umas pessoas, vai ter que ir lá botar um gesso, vai ter que ir lá botar um soro. Então, isso faz parte. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque por mais que eu pegue um projeto e que eu estude pra caramba, eu só vou conseguir efetivamente enxergar todos os serviços, os gargalos, as dificuldades de execução de cada serviço se eu tiver já tido lá dentro do canteiro de obra, né? Então eu vou ser um melhor orçamentista, um melhor planejador se eu tiver essa experiência. Agora vamos para o outro lado, que é o seguinte, Murilo, mas duas coisas que são importantes. Primeiro, eu não vou ter a oportunidade, como eu, com 19 anos de formado, ainda não tive, de ter estado em todo tipo de obra. Efetivamente, você nunca vai poder estar em todas as obras ao mesmo tempo e conhecer todas as tipologias de obra. E também a segunda coisa que vai casar com essa é a seguinte, Murilo, e se eu sou recém-formado, nunca estagiei, quer dizer que eu não posso fazer o orçamento? Pode, mas aí o que acontece? A gente tem que ser humilde, em primeiro lugar, e segundo, a gente tem que entender uma coisa que é fundamental em toda e qualquer profissão.
que é o poder da rede de relacionamento, da parceria. Então, eu, Murilo, não tenho vergonha nenhuma de quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Murilo, eu quero que você faça para mim um orçamento, eu vou participar de uma licitação, é uma obra no Porto. Eu digo, beleza. Só que é o seguinte, eu, Murilo, nunca executei obra no Porto, então eu não sei as dificuldades, os gargalos, a logística. Então, o que eu falo com essa pessoa? Eu digo, olha, a parte de orçamento é comigo, mas eu prefiro sentar aqui do meu lado uma pessoa que tenha experiência na execução desse tipo de obra. Porque na hora que ele abrir o projeto, ele vai conseguir enxergar muito mais coisas do que eu. Então, nesses casos, o que eu recomendo sempre? Pessoal, você não tem experiência ainda. Você está com dificuldade de fazer um primeiro serviço, está se sentindo inseguro. Chame alguém mais experiente no primeiro serviço. Você ganha segurança, você ali não vai ganhar talvez o dinheiro todo, vai ter que dividir ou dar a maior parte para outra pessoa, mas você ganha uma outra coisa que é muito importante, a segurança e o aprendizado. Então é uma oportunidade muito grande e eu, com 19 anos de formado, faço isso, então não se acanhem e quando precisar chamar alguém para fazer junto. Mas se puderem, comecem a buscar passar por canteiro de obra, tá? Ou como estagiário, ou como profissional, porque com certeza você vai se tornar um orçamentista melhor com essa experiência. Com certeza, com certeza. Gente, que vocês tiverem de pergunta, podem botar aqui pra gente, né? Que a gente vai respondendo aqui. O Engie Lucas Soares Ribeiro, estou na faculdade assistindo sua live, mestre Newton. Bom demais, muito conhecimento. Valeu, grande Lucas. Um abraço, querido. Pra cima. E Murilo, cara, te fazendo outra pergunta em relação a essa parte de orçamento, né? Quais são, você que trabalha, atua nessa área, enfim, quais são as formas de ganhar dinheiro? Uma pessoa que aprende orçamento de obras, uma pessoa que tá ali, né? Conseguiu aprender, conseguiu entender como é que acontece o orçamento de obra, consegue fazer quantitativos bem precisos, né? Que é um ponto muito importante, esses quantitativos, consegue correr atrás de preço de material, assim como você falou, né? E entender toda uma logística e gargalos. Quais são as formas que um orçamentista ele consegue ganhar dinheiro, né? Um cara que se especializou na parte de orçamento de obras, aonde que ele vai ganhar dinheiro, aonde que ele se destaca. Fala um pouquinho, pessoal, até para quem se interessar mais, né, entrar a fundo nessa área, né, que é importantíssima. Exatamente. E, na minha opinião, é uma das áreas que os bons profissionais orçamentistas são, talvez, dentre os melhor remunerados dentro da área de engenharia e arquitetura, e vou explicar aqui por quê. Porque está na mão do orçamentista o lucro ou prejuízo. Está na mão do orçamentista o contrato fechado ou o contrato que não foi fechado. Tudo está na mão do orçamentista. Então, é uma profissão de muita responsabilidade, mas, em compensação, que tem uma valorização muito grande, desde que você seja realmente bom naquilo, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto, claro, toda empresa privada, tá certo? Para fazer qualquer proposta técnica e não ter problema nem de execução, nem de planejamento, nem problema com o cliente de não conseguir finalizar a obra, etc. e tal, vai precisar de um bom orçamento e vai contratar um orçamentista. Mas essas mesmas empresas privadas, elas também podem se interessar em fazer as obras públicas, né? E aí a questão de saber fazer um orçamento de acordo com a legislação é ainda mais importante. É importante lembrar que o órgão público também, quando ele vai preparar um edital de licitação, ele também precisa de um profissional orçamentista lá contratado pelo município para fazer o orçamento de referência. Então, o poder público contrata para fazer o edital, as empresas contratam para participar desse edital, e no momento em que tem a apresentação das propostas, nós teremos outro profissional para fazer a análise dessas propostas. Depois que a obra começou, Murilo, vai precisar do orçamentista ainda, ou o orçamentista trabalha só antes da obra? Não, o orçamentista também trabalha durante a obra, fazendo o quê? O acompanhamento, fazendo as medições e fazendo as possíveis solicitações de aditivo e reequilíbrio de contrato. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna minha lá da Bahia, a Mara, que ela nunca sabia que podia solicitar um reequilíbrio contratual numa obra pública e só com isso ela conseguiu um aumento no valor do contrato da empresa dela de
quase 40%. Ou seja, ela conseguiu um aditivo de quase 40% devido a saber fazer um reequilíbrio de contrato. Aí eu te pergunto, uma empresa dessa que não sabia disso, né, estava lá fazendo uma obra aos trancos e barrancos com esse aumento de material louco que teve aí, chega uma profissional e consegue fazer um aditivo de 40% para essa empresa. Vamos ver qual empresa não valoriza financeiramente um profissional como esse ou vai deixar um profissional desse escapar? De jeito nenhum, tá, pessoal? Então, você tem a oportunidade de trabalhar no poder público, no poder privado, na esfera privada, fazendo orçamentos, medições, reequilíbrios de contrato. E mais uma coisa super importante, viu, Nilton? É um dos lugares que é mais fácil tu encontrar quem precisa de ti. Por que, Murilo, que é fácil? Perfeito. Se tu for agora na internet agora, tu vai encontrar, que é público, as licitações e lá tem o nome de cada empresa que participou, quem ganhou e quem perdeu. Tu pode oferecer teu serviço para quem ganhou, para fazer as medições dela se ela quiser, e para quem perdeu, porque teve o orçamento mal feito, ou porque foi desclassificado por erro de orçamento, você pode se apresentar para fazer os próximos orçamentos dela. Então, é uma área que tem muita demanda, né? Porque cada licitação como essa pública, às vezes participa 7, 10, até 30 empresas já vi participando de uma licitação. Tem muita demanda, é fácil achar quem está precisando de ti, né? Só basta ter o conhecimento. Perfeito, perfeito, show de bola. E aí perguntaram até aqui, ó, e aí eu queria comentar sobre um ponto também, voltado para a parte de orçamentos de obras, que até o Murilo citou, né? Que a gente sempre faz uma previsão daquilo que a gente vai ter, né? De um material que eu tenho de um ano para o outro, eu sempre faço uma previsão, tanto nessa parte dos materiais, como também no meu planejamento de obras, gente, eu linko muito com isso. Como assim, Milton? Vamos lá. Se no ano anterior, na cidade que eu vou executar aquela obra, eu tive ali 10 dias de chuva, 12 dias de chuva, eu já tomo como referência, tanto para o meu orçamento como para o meu planejamento, que eu vou ter dias improdutivos ali da minha mão de obra. Então, eu já mensuro isso, já calculo isso no meu orçamento também, para tentar minimizar e reduzir o máximo possível de furos que eu posso ter no orçamento. Que é uma coisa que eu costumo muito dizer. O orçamento e o planejamento, eles têm que andar lado a lado. Não adianta de nada eu pedir para uma pessoa fazer o orçamento da minha obra, fazer o orçamento da minha casa, devido àquelas produtividades e tudo. O orçamento tem uma casa prevista ali com toda uma mensuração que teve, quantitativos e tudo, para 8 meses e eu executo a casa em 12. Então, meu amigo, você já furou aí o seu orçamento por conta de um mau planejamento, né? Então, o orçamento e o planejamento de obras, eles têm que andar lado a lado. É o casamento perfeito, meus queridos. Porque a partir do momento que a gente entende isso, e a gente entende que o nosso orçamento é a base, é a mola mestra para o nosso planejamento, a gente sabe de quanto a gente pode comprar um material quando a gente está no campo de batalha, a gente sabe quanto eu consigo ter com a minha mão de obra. Você tem uma noção, quando eu vou fazer um orçamento, Murilo, eu faço um orçamento analítico e sintético. Eu sei cada item, em cada serviço, por exemplo, eu vou fazer uma escavação. Eu sei o quanto eu vou gastar de material, eu sei o quanto eu vou gastar com mão de obra e quanto eu posso gastar com ferramenta, equipamentos. Ou seja, eu tenho tudo isso mensurado. Se eu economizar, ótimo. É o meu papel como gestor, é o meu papel dentro de obras, é economizar para o meu cliente. Se não fosse para economizar, o cliente não precisava nem me contratar. Precisava nem do Murilo para fazer um orçamento. Ele mesmo podia fazer a obra. Se fosse só para tocar, o próprio mestre, meu amigo, tem mais experiência do que a gente para tocar uma obra. E a gente entra com armas muito grandes, né? Eu vejo que o excelente gestor de obras é aquele que tem armas grandes voltadas para o quê? Para planejamento, gerenciamento e orçamento de obra. O cara que tem essas esferas, que tem essa tríplice, pô, meu amigo, o cara aí, ele vai ter emprego em muitas construtoras, vai ter emprego, né, com muitas pessoas. A gente contratou um engenheiro recentemente, Murilo, aqui para a empresa, e uma das qualificações que eu buscava dessa pessoa era já ter trabalhado na parte de planejamento e orçamento de obra. Uma das qualidades que eu vi era isso, já ter trabalhado com isso, já ter familiaridade com isso. Por quê? Porque, meu amigo, se o cara não tivesse familiaridade, se o cara achar que aquele mundo de fantasias que a faculdade ensina pra gente, cara, não tem como. Não tem como. Né? Murilo, tem uma pergunta que fizeram aqui pra gente, ó. Eu já ia falar de uma pergunta aqui. Deixa eu ver se é a mesma.
A do Cube? É, a do Cube. Pronto, pode comentar sobre. Era essa mesmo. Bem, vamos lá, pessoal. A colega. Tu viu o nome dela ou não? E não, deixa eu olhar aqui. Então, a colega perguntou se a gente utiliza o Cube para fazer estimativa de custos de obra, né? Sim, na verdade o Cube serve para isso mesmo. É apenas uma estimativa. Vou dar um exemplo prático aqui de quando é que tu vai utilizar o Cube. Vamos supor que tu vai sentar a primeira vez com o teu cliente e o teu cliente quer construir a casa dele, né? Então, na cabeça do cliente, ele está imaginando lá, né, aquelas casas estilo Alphaville, né, na cabeça dele. Pô, eu quero uma casa daquela e tal, assim, assim, assado. Na hora que tu começa a botar no papel e decifrando o que teu cliente quer, tu vai começando a botar no papel, tu pode começar a já ter uma noção de qual é o tamanho que essa casa vai ficar, dependendo de quê? Da quantidade de quartos, né, da quantidade de banheiros que o cliente quer, da sala, etc. Tu já começa a ter uma noção da área que essa casa vai ter. Sei. E aí tu vai poder chegar para o teu cliente e vai dizer o seguinte, olha, de acordo com o Cube, uma casa dessa vai ficar aproximadamente quanto? Aí tu vai pegar a área estimada, multiplicar pelo valor do Cube, né? De acordo com o padrão da casa, vai dizer, olha, por baixo aqui, e claro, tem que lembrar também sempre que o Cube não está incluído o BDI, tá certo? Que vai ser então o lucro da construtora, etc e tal, precisa ser adicionado. Então, na hora que tu faz essa projeção, tu já começa, digamos assim, a aterrissar o teu cliente para ele saber se ele tem condições ou não. Então, ali é como se fosse uma linha de corte. Olha, a linha de corte é essa aqui. Claro que pode ficar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, pode. Mas aqui é a linha de corte. Beleza. Aí o teu cliente vai dizer, não, até esse valor eu tenho condições. Prossegue para fazer o projeto, né? E vai fazer agora o orçamento analítico. Que aí sim eu vou poder chegar para o meu cliente com mais assertividade e mostrar para ele o custo. Olha, eu tinha feito uma projeção tanto, agora jogando aqui para o analítico, ficou em tanto. Que pode ser menos ou pode ser mais do que o Cube, né? Cada caso é um caso. Então, o que acontece? Não, se o teu cliente disser, não, mas na primeira conversa lá, na primeira estimativa, não, eu não tenho condição de fazer uma casa desse tamanho. Então, vamos reduzir. Em vez de ter 5 quartos, se tiver só 3 e tu deixar espaço para ampliação, agora vai ficar quanto? Olha, fica mais ou menos tanto. Opa, então agora dá. Então, já sei que eu vou tocar o projeto para 3 quartos, com possível ampliação depois para 2. O importante é que a gente lembre que uma obra ela tem que começar e tem que terminar, né? Perfeito. Então, a gente não pode fazer sonho e depois ficar com a obra inacabada, como tem muito aí. Com certeza, Murilo, falou e disse. Pra você ter uma noção, como é que a gente faz aqui, até dando dica para quem está aí do outro lado também. Eu tenho hoje, Murilo, um padrão de memorial descritivo. Ou seja, eu sei todos os quantitativos desse meu memorial descritivo, eu sei a quantidade, e de acordo com a área, com a metragem dessa casa, isso aí vai variar. Por exemplo, eu tenho o material especificado que eu vou utilizar na fachada, o material especificado que eu vou utilizar no piso, nas paredes, no banheiro, em louças, metais. Eu tenho tudo isso especificado. Na hora que eu tenho tudo isso especificado e eu tenho já o meu orçamento pronto disso aí, eu mostro para o meu cliente o quê? Ó, vamos lá, galera. Esse meu memorial descritivo que eu tenho, essa casa, uma casa dessa de 300 metros quadrados, ela vai custar para você tanto. Claro que o valor de metro quadrado ele varia de acordo com a metragem. Porque, por exemplo, se eu tenho uma porta de 20 mil reais na fachada do cara e é uma casa de 150 metros quadrados, o impacto dessa porta é muito maior do que numa casa de 400 metros quadrados. Que a metragem ela é muito maior e eu consigo diluir muito mais, certo? Então, a gente consegue ter um parâmetro muito bom, né? A gente pega também esses parâmetros do Cube, né? Lado que é disponibilizado pelo Sinduscom. Mas hoje a gente desenvolveu um memorial descritivo próprio nosso, que eu vou até, inclusive, disponibilizar para quem estiver na fórmula do engenheiro lucrativo, né? Eu vou disponibilizar esse memorial descritivo que eu tenho e tudo para quem estiver lá nesse evento nosso, que vai ser gratuito. E aí, Murilo, como é que a gente faz? Eu pego, por eu ter esse meu memorial descritivo, eu já consigo ter uma noção muito boa e mostrar para o meu cliente, ó, uma casa igual a essa aqui, que você está vendo a foto, sem mudar e nem pôr nada, ela sairia no preço de hoje a tantos mil reais. 900 mil reais, 800 mil reais, 700 mil reais. Aí o cara, não, mas se eu fizer uma mudancinha aqui, uma mudança ali e tal. Pronto.
as mudanças que você vai fazendo, aí sim a gente tem uma mudança de orçamentação. Mas uma coisa que eu notei, Murilo, é muito que o cliente, como ele não entende, ele é muito do visual. Então, na hora que tu mostra para o teu cliente, ó, essa aqui é uma casa que, igual essa aqui, dá para eu construir com o meu memorial descritivo, que é esse que eu estou lhe mostrando. E o cara vê aquilo, putz, a percepção do cara já é outra. A percepção do cara é tipo, caramba, gostei muito, então quero mudar e tudo. Então, você já consegue dar todo esse tato, né, para o seu cliente. Eu acho isso muito importante também, até dando dica para quem está aí do outro lado, né, assistindo a gente. Né? E aí, Murilo? Exatamente. E uma outra coisa também importante que tu falou em relação a isso, Nilton, que é fundamental. Na hora de falar com o cliente, né, de apresentar uma proposta, falar com ele de orçamento, jamais o faça mandando por e-mail, né? O que o Nilton falou é muito verdade. Você tem que sentar com o seu cliente para poder explicar para ele, para poder mostrar para ele. Essa questão do visual é muito importante. Isso acontece muito também, Nilton, em obra de condomínio, né? Porque o que acontece? O condomínio é outro possível cliente no orçamentista, porque imagina a seguinte situação: o condomínio quer fazer uma reforma, né? O que eles fazem muitas vezes? Faz o projeto, né? E não faz orçamento nenhum. Então ele chama lá 3 empresas para poder apresentar a sua proposta. Como não tem um orçamento base, cada empresa apresenta um orçamento desenvolvido por ela, utilizando determinados parâmetros e quantitativos que foram extraídos por ela mesma. Então, na hora que chega 3 orçamentos para mim, para o meu condomínio, são 3 orçamentos totalmente diferentes. Cada uma levou alguma coisa em consideração que às vezes a outra não levou. Então, olha só como é importante a gente convencer o síndico de que fazer um orçamento de referência é muito importante para que todas as empresas que apresentem o seu orçamento o façam em cima da mesma planilha. Aí sim eu tenho como comparar qual é o mais barato. E outra, se você é construtor e está passando por uma situação como essa, de apresentar uma proposta para um condomínio onde não tinha um orçamento base, então você desenvolveu o orçamento, é importante que você vá mostrar para o síndico tudo que você considerou na planilha, porque às vezes o que aquela empresa concorrente sua que apresentou um preço mais barato foi porque ela não considerou algumas coisas, e aí depois vai gerar aditivo. Então, se tu explicar, com certeza tu tem uma chance muito maior de fechar o serviço. Eu, Murilo, particularmente, eu nem sempre fecho com o mais barato. Eu fecho com quem me passa mais segurança. Porque não adianta me oferecer o mais barato e ficar um serviço ruim. Não adianta me oferecer o mais barato e demorar para entregar. Não adianta ficar o mais barato e depois me pedir aditivo. Eu quero quem me passe segurança de que, olha, é isso aqui, mas eu vou te entregar o produto com qualidade, no prazo e sem te dar dor de cabeça. Então é isso. Perfeito. E o cliente quer muito isso, né, Murilo? O cliente quer essa comodidade. O cliente não está ali para ter dor de cabeça, o cliente não está ali para estar se envolvendo com obra, né? O cliente vai estar ali para realmente ter essa comodidade. Né? E sei que tu citou também esse ponto de oferecer o serviço para os condomínios. Putz, isso aí é muito importante. E até no meu começo da carreira, né, eu fazia muitas reformas, trabalhava muito com parceria com síndico e síndica de prédio. E eles abriam para mim, gostavam do meu serviço e abriam muito para mim os orçamentos de outras empresas. Na hora que abria e eu ia olhar, eu disse, ó, mas não considerou isso, não considerou isso, não considerou isso, por isso que o meu tá dando mais caro. Vamos considerar, se você quiser, eu considero só os pontos que ele considerou. E aí, pronto, o meu orçamento fica no mesmo preço que o dele, ou mais barato, enfim. Porque o cara considerava pouca coisa para pegar a obra e depois, não, mas isso aqui eu não considerei. Não, mas isso aqui eu não considerei, né? E acaba que até eu gosto muito de fazer essa comparação, né? Não adianta você vender uma reforma de algo que você vai fazer e resolver aquele problema, né? Se tu não vai solucionar todo o problema da pessoa. O cara considerou uma mudança de forro de um condomínio uma vez, de uma cobertura, sem alterar a impermeabilização da mulher. Meu amigo, como é que você vai mudar esse forro aqui se a gente tá tendo uma infiltração lá em cima? Eu tô com a manta rachada lá, a manta rasgou. Eu preciso trocar esse manto, vai acontecer de novo. Então, meu orçamento deu bem mais elevado que eu considerei isso também. E o cara não tinha considerado. Ou seja, meu amigo, na hora que você vai para um problema desse, na hora que você olha mais a fundo um ponto desse, você vê que o quê? Cara, é a mesma coisa. Tu comprar um carro e esse carro não ter gasolina, não ter roda. Adianta de quê? Tu não resolveu o problema 100%. Daqui a um ano, no próximo ano de chuva, vai acontecer a mesma coisa. Vai lhe chamar novamente. Você vai ver aquilo ali e falar, não mexi em nada em impermeabilização, não. Mexi só no forro.
E o forro aqui tá beleza. O problema foi a água que vazou novamente. Então, não tem sentido, né? Exatamente. E aí, Murilo, eu queria te perguntar também um ponto muito importante, que é o quê? Quais dicas tu daria para as pessoas que estão iniciando essa parte de orçamento de obras? O que tu daria de conselho para esses novos engenheiros que não têm experiência, mas querem entrar ou precisam entrar para poder fazer um orçamento, para pegar uma primeira obra? O que é que tu dá de conselho aí para essas pessoas que estão iniciando, estão sem experiência ainda e precisam muito disso, né? Que como você mesmo citou aqui nessa live. O orçamento de obra, meu amigo, ele vai fazer você pegar a obra ou deixar de pegar, né? É uma mola mestra para você conseguir captar cliente. Bem, hoje todo mundo que está aqui tem uma oportunidade que eu não tive, por exemplo, né? Eu não venho de uma família de engenheiros e nem de construtores. E eu tive muita dificuldade no início, exatamente por conta disso que está falando, né? De ter as primeiras oportunidades e tudo. Hoje a gente tem uma oportunidade ímpar de poder acompanhar vários profissionais, né? Atuando nas suas áreas pelas redes sociais. Então, por exemplo, está aqui eu, o Nilton e diversos outros colegas que estamos aqui, cada um mostrando um pouquinho de conhecimento, mostrando um pouquinho da nossa rotina para vocês, para que vocês possam já decidir que área você quer seguir, porque entenda o seguinte, você não vai ser um bom profissional se você quiser aprender de tudo, né? Então, eu vou saber de projeto estrutural, de hidráulica, de saneamento, de orçamento, de construção de casa, de avaliação de imóveis. Não, você não vai ser bom em nada se você quiser saber de tudo. Então, você vai começar a ter que nichar, ou seja, se tornar referência em determinados assuntos. E aí você tem essa oportunidade hoje, né, de acompanhar esses profissionais e de aprender com eles. E, pessoal, eu posso sugerir aqui até livros, né, para quem quiser começar na área. O melhor livro que tem, na minha opinião, para quem quer começar, é esse livro aqui, ó, Como Preparar o Orçamento de Obras, do grande Aldo Doria Matos. Mas uma coisa eu gosto de chamar a atenção, duas coisas que eu gosto de chamar a atenção. Primeiro, na área de orçamento de obras, não existe ainda uma norma técnica. Isso quer dizer que os conhecimentos, a legislação vai mudando muito rápido. Então, mesmo esse livro aqui, que é excelente e que é bem recente, já tem alguns pontos nele que já estão obsoletos, ficaram defasados por conta da mudança de legislação. Então, às vezes, a gente estuda pela internet, ou pelo YouTube, ou pelo livro, e acha que, tô arrebentando, e aí aprendeu coisa que errada, que já está ultrapassada. Então, primeira coisa, o orçamentista ele é um profissional que ele vai ter que ficar todo o tempo atualizado, porque saem novas legislações, novos decretos, novos acórdãos, que tudo isso impacta na forma de fazer orçamento, tá certo? Segunda coisa, você hoje tem todo esse conhecimento na mão, mas entenda que o seguinte, tempo é dinheiro e não errar também é dinheiro. Então, quando eu aprendo com outra pessoa, você ganha uma velocidade muito maior. Por quê? Porque a pessoa já passou por aquela estrada que você quer passar, já sabe quais são os obstáculos e já vai fazer com que você não cometa os mesmos erros que ela cometeu. Então, hoje, eu sou muito fã de aprender com outras pessoas. Então, toda vez que eu quero aprender uma coisa que eu não domino, eu posso comprar livro, etc. Mas, eu vou fazer um curso com aquela pessoa porque eu sei que vai me acelerar muito o meu desenvolvimento no momento em que uma pessoa que já viveu aquilo vai me passar os macetes, as dificuldades. Enfim, eu acho que isso hoje é algo muito importante. Agora, muito mais importante ainda é eu lembrar que o seguinte, não adianta eu comprar todos os livros, as normas, fazer todos os cursos, estudar, se o meu currículo ficar dentro da minha gaveta, esperando sair uma oportunidade no grupo do WhatsApp. Precisa-se de orçamentista, vou mandar meu currículo. A chance de você ser contratado aí é ínfima, porque essa pessoa vai receber pelo menos uns 300 currículos. Isso quer dizer o quê? Que você tem que se antecipar à vaga. Ou seja, você tem que bater na porta, você tem que gastar sola de sapato, você tem que fazer networking, né? Porque não adianta você ser o melhor profissional de obra nenhuma,
não adianta você ser o melhor profissional com o currículo na gaveta. Então, a gente tem que quebrar essa inércia de ficar esperando o emprego, a vaga, buscando o concurso, enfim, quando hoje está cheio de oportunidade de prestar serviço aí, eu citei condomínio, construtora, órgão público, enfim, que estão aí dependendo do nosso serviço e a gente, às vezes, não sabe oferecer ou tem vergonha de oferecer, e aí as oportunidades passam e a gente vai ficando para trás. Perfeito, perfeito, Murilo. Falou e disse aí, né? Muito completa a sua resposta. E até falando sobre um dos pontos, né, que o Murilo citou, gente, é o quê? É muito a diferença, eu costumo dizer, Murilo, do professor para o mentor, né? O mentor, o professor é aquele cara que ele seguiu muitas vezes uma carreira acadêmica, ele fez um mestrado, ele fez um doutorado, ele fez um pós-doutorado, porque a faculdade e a universidade exigem muito aquilo dele. Exige muito aquilo dele. Já o mentor é aquela pessoa que, meu amigo, ele trilhou todo aquele caminho e ele sabe como é que faz para chegar até ali. Ele sabe como é que faz para ter aqueles resultados. E quando você aprende com uma pessoa dessa, você consegue ter muito mais resultados e de forma muito mais rápida, né? Uma coisa que eu ficava muito indignado na época da faculdade, Murilo, era como é que pode eu ter professores que estão me ensinando aqui orçamento, que estão me ensinando aqui gestão de obras, e os caras nunca foram para uma obra na vida deles. Os caras nunca pisaram numa obra, estão me ensinando aqui como é que eu vou gerenciar uma obra. Como é que eu vou organizar aqui meus pedreiros, meu dimensionamento de equipe. Como é que eu vou fazer tudo isso? E o cara nunca pisou numa obra. Eu falava, poxa, velho, isso aqui não existe, isso aqui não entra na minha cabeça, né? E isso que o Murilo falou é muito importante, né? Você tá perto de pessoas que estão trilhando aquele caminho, que trilharam aquele caminho, que trilham aquele caminho, enfim, que você quer chegar onde elas chegaram, né? Eu, inclusive, quando fui entrar nessa parte de bolsa de valores, investir meu dinheiro, paguei um curso, aquele Tiago Nigro, primo rico. Paguei um curso dele, porque eu disse, cara, quero aprender com quem sabe, com quem tá fazendo, que tá ganhando dinheiro nisso aí, para eu poder seguir os passos do cara, porque daqui que eu aprenda batendo cabeça, eu não trabalho com isso, meu amigo, é tantos anos, são tantos anos, é tanta coisa batendo cabeça que não vale nem a pena, né? Exatamente. Então, Murilo, eu queria deixar aqui meu muito obrigado para você e fazer um convite especial para quem está aqui na nossa live, né? Gente, a gente está aqui amanhã, a gente tem a Fórmula do Engenheiro Lucrativo, esse evento que a gente vai fazer nos dias 15, 16 e 17. Amanhã, depois de amanhã e na quinta-feira também, a gente vai ensinar como que você vai abrir sua construtora do absoluto zero, captar o seu primeiro cliente, financiar uma obra para esse cliente. E nessa época de pandemia, nessa loucura, qual é o melhor jeito de contrato para fazer uma obra? Qual é o melhor jeito de contrato para você atrelar com tua mão de obra? Então, tudo isso a gente vai mostrar nesse evento que vai ser 100% online, 100% gratuito. Então, quem não se inscreveu aqui, que está aqui, fica o meu convite para você entrar na minha bio e se inscrever lá, tá certo? E Murilo, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Ano que vem, em janeiro, estarei no Mente Mestra, aí na sua cidade, viu? Foi uma honra, meu amigo, essa live. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, Nilton. Sempre que precisar, pode contar comigo. Pode me chamar aí que você não pede, você convoca. Pessoal que está aí, o pessoal que me segue, que veio aqui assistir, aproveita e segue aí o Nilton. Aproveita, se inscreve aí no evento dele, pessoal. Mas se inscrevam e realmente assistam. Eu vejo muita gente que se inscreve, aí fica lá no grupo às vezes, aí não assiste a aula e pega a oportunidade de aprender algo que é gratuito. E hoje está cheio de evento gratuito aí que você pode aprender, né? E às vezes a pessoa não valoriza. Então, vamos deixar um pouquinho do BBB de lado e vamos focar o nosso tempo aí em coisas que fazem a gente crescer. Se inscrevam aí e participem mesmo, assistam todas as aulas para que você possa aí degustar esse conteúdo. Forte abraço a todos. Forte abraço, Murilo. Um abraço. E quem é meu seguidor, me segue aqui. Siga o Murilo. Murilo, vamos bater uma print, Murilo. Pedir pro pessoal bater uma foto aí e marcar a gente. Vamos lá. Vai, pessoal. Bate o print aí e marca a gente. Valeu, meu amigo. Show de bola. Um abraço. Valeu, abraço. Tudo de bom, cara. Valeu, pessoal. Até amanhã.